Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Como que é o seu nome? Eu não estou falando do seu nome que você é chamado todos os dias pelas pessoas ou o seu nome que está no seu documento. Mas o nome que você tem feito para você. O nome que quando as pessoas te olham, elas dizem, esse homem é um homem batalhador, essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Qual que é o nome? Qual que é a sua identidade? O que você tem construído nesse tempo? Hoje eu quero falar sobre isso. 1 Crônicas, capítulo de número 4, em 2 versículos conta a história de um homem. E diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Aqui nós vemos a história de uma mãe que teve um filho com muito sofrimento, com muita dor. E a Bíblia diz que ela colocou o nome deste filho de Jabes. Jabes significa tristeza. Agora imagina você e eu termos um nome de tristeza. Onde nós irmos, em vez da pessoa te chamar de Pedro, de Marcos ou de Joana, dizer assim, ô tristeza. Que dificuldade seria carregar uma identidade, um nome desse. Mas essa é a história de Jabes. A sua mãe determinou que, pelo que havia acontecido com ela, ela estabeleceu um nome e uma identidade para o seu filho. O nome dele seria Tristeza. Mas olha o que diz no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O texto aqui contando a história dele diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. O que significa isso para nós começarmos a falar dele? E de mim e da sua história também. Porque há um pouco de nós aqui dentro. Ser uma pessoa ilustre, assim como Jabes, é alguém que talvez nasceu em um berço, nasceu em um lar totalmente disfuncional. Nasceu já com uma identidade talvez de derrota, porque os familiares que o antecederam vinham numa sequência de derrotas, numa sequência de dificuldades. Isso é nascer já com um débito. Jabes já nasceu com débito. Ele já nasceu com um débito dentro da sua casa. Aqui nós vemos que já havia uma necessidade de Jabes se destacar no meio dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aquele que tinha o nome de tristeza, aquele que com dores a sua mãe o teve. Ele entendeu que ele precisava dar um testemunho. Ele precisava romper com aquela identidade. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Com toda aquela dificuldade, com todo aquele sofrimento. E existia um padrão já dentro da casa dele, que eram os seus irmãos. A Bíblia diz que mesmo na sua dificuldade, Jabes se tornou alguém mais ilustre. O que é ser ilustre em meio às dificuldades? É não ser uma pessoa que em vez de ficar olhando para suas feridas, começar a olhar para um avanço. Em vez de ficar olhando para o passado, para as dores que lhe fizeram, os prejuízos que lhe deram, é você focar no alvo, que é Cristo. É você olhar e ver que o que Deus tem para dar a você é muito mais do que o que a sua família tem para te dar. Do que aqueles que talvez você espera receber algo. Aqueles que talvez você fez um favor e num momento de dificuldade te viraram as costas. É você entender que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas o que fez a virada de chave na vida de Jabes? Aqui nós vemos a sua oração. A Bíblia diz que Jabes, ele fez uma oração e diz, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal eu não seja aflito, e Deus concedeu o que ele havia pedido. Porém, a oração de Jabes não começa aqui, se me abençoares. A oração de Jabes começa onde?
e Jabes invocou o Deus de Israel. O que significa invocar a Deus? Invocar a Deus significa colocar Ele acima de todas as coisas. Invocar não está limitado a uma simples oração de colocar diante de Deus as dificuldades. E Senhor, o meu nome é tristeza, o meu nome é derrota, o meu nome é angústia, o meu nome é depressão, o meu nome é doença. Senhor, na cidade eu estou sendo conhecido por isso, tudo que eu coloco a mão dá errado. Invocar a Deus não é isso. Invocar a Deus é dizer, Senhor, o Senhor é maior do que a minha dor, o Senhor é maior do que a minha identidade, o Senhor é maior do que o meu fracasso, o Senhor é maior que a moeda corrente do país, o Senhor é maior que tudo. É colocar o Senhor Deus, sim, acima de tudo. Entender que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Entender que invocar a Deus é entender que eu não vivo mais para agradar aos homens. Eu vivo para agradar a Deus. É claro que eu vou tratar os homens bem, é claro que eu vou tratar as pessoas bem, vou manifestar amor, mas tudo isso é para agradar a Deus. Queridos, nós nos frustramos muitas vezes por quê? Porque nós agradamos as pessoas, cuidamos das pessoas, amamos elas, e nós estamos fazendo para elas. E a prova que muitas vezes nós estamos fazendo para elas é que quando elas nos decepcionam, nós nos entristecemos, nós nos frustramos. Quando nós estamos fazendo para o Senhor, nós não esperamos recompensa de homens, porque nós estamos agradando aquele que nos chamou para essa obra. Então Jabes invocou o nome do Senhor. Aqui não fala se ele fez isso quando ele era criança, quando dentro da sua casa talvez os seus irmãos diziam, nasceu aí, quase matou a nossa mãe. Pela sua causa a nossa mãe sofreu muito. Não fala quando que aconteceu isso, mas provavelmente que não foi da noite para o dia. Mas a Bíblia diz, Jabes se tornou mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, havia um padrão estabelecido dentro daquela casa. Jabes, ele começou a sua vida com débito bem abaixo do padrão. A Bíblia diz que ele excedeu aquele padrão. Ele foi mais ilustre, por quê? Porque ele invocou o Deus de Israel. Querido, o Deus que nós servimos é o Deus de Israel, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. O Deus de Jabes é o nosso Deus. O Deus que mudou a história de Jabes pode mudar a sua história, pode mudar e tem mudado a minha, dia após dia. O nosso nome não é tristeza, o nosso nome não é angústia, não é depressão, o nosso nome não é derrota. O nosso nome, quem vai escrever é o nosso Deus. Deus é especialista em mudar nomes. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele é especialista, querido. Deixa Deus mudar a tua história. Em nome de Jesus. Um abraço.